e eu tô aqui para te ajudar a entender melhor esse livro, Mulheres que Correm com os Lobos. Esse livro tão emblemático e mágico, né? Esse livro, se você ler 10 vezes, você vai estar lendo 10 livros diferentes. Então, a grande maioria das pessoas, primeiro ponto é aquilo. Normalmente, quando você começa a ler esse livro, você não consegue terminar. Então, muita gente tem esse livro há muito tempo, já começou inúmeras vezes e acabou não finalizando, né? Mas, quando você insiste e vence essa primeira dificuldade e consegue lê-lo, se você ler depois de alguns anos, você vai identificar outro tipo de mensagem. Então, isso é muito interessante. É um livro atemporal, mesmo já tendo sido escrito há muito tempo, né? Então, a gente vai fazer essa série aí de vídeos. Eu vou gravar essa série de vídeos falando cada um dos contos, né? E ajudando um pouquinho a fazer essa análise, né? Participei de alguns grupos de estudos direcionados justamente para eu conseguir ter uma interpretação bem próxima do que a Clarissa queria passar pra gente, né? Mas esse livro é basicamente psicanálise pura, de forma muito simbólica, né? Então são contos, né? Então é um livro que traz contos do mundo inteiro e nos ajuda através da interpretação, identificar o que esse conto simbolizaria na nossa psique, né? Um outro ponto que é muito importante, gente, na primeira vez que eu li, eu demorei para identificar que, na verdade, todos os personagens, eles estão dentro aqui da nossa cabeça. A gente não tá falando ali de personagens externos, né? Vamos começar aqui pelo Barba Azul, né? Que é o capítulo 2. Eu vou começar primeiro pelo capítulo 2, depois eu volto no outro capítulo. Cada vídeo vai ser um conto, tá? Pra ficar mais fácil de vocês digerirem, porque é interessante que vocês leiam, depois vocês assistam o vídeo aqui, e aí vocês tenham as suas próprias interpretações, beleza? O Barba Azul. Pro pessoal que gosta de uma coisa mais visual, né? Tem lá na Netflix, que é o Quarto Secreto, que ele é inspirado nesse conto, tá? Então ele traz a alegoria que esse conto traz, embora o final seja diferente do que é o final aqui, mas é legal, é uma forma de você transformar esse conto em algo mais visual, fica mais fácil. Mas, diferente do que tá no Quarto Secreto, não é sobre uma ameaça externa. O Barba Azul, ele tá aqui dentro da nossa psique, embora muitas vezes ele tá tão presente na nossa psique que a gente acaba se identificando e criando conexões com pessoas que personifiquem esse sabotador que vive aqui dentro. Então, o que acontece no conto do Barba Azul? É um homem estranho, né? Muito estranho. E aí a simbologia dessa estranheza é justamente ele ter uma barba muito azul, que deixava ele ainda mais feio, vamos dizer assim. Então, o conto ele descreve de uma forma para deixar claro que era esse homem que já não tinha esse apelo estético, né? Pelo contrário, ele gerava estranheza mesmo. E aí ele tenta ficar ali com algumas meninas, né? E dentre essas meninas, né, até mesmo a mãe delas acaba aceitando esse cortejo e vai fazer um piquenique com elas, junto com esse homem estranho. E a mais nova das filhas, então tem as irmãs mais velhas, e tem a mais nova das filhas, que acaba falando, não, até que esse cara é interessante, mesmo que ele tenha barba azul muito diferente, ele é interessante, e eu acho que vale a pena, ele é muito solícito, né? Porque nesse dia do piquenique ele dá tudo ali pra elas, deixa elas à vontade, deixa elas andarem a cavalo. E aí ela resolve casar com ele, ela aceita esse cortejo, casa com ele, e ele era alguém muito, muito rico, tinha esse castelo, e lá no castelo ele entrega pra ela um molho de chave e fala, você pode ir pra todos os lugares do castelo, menos o quarto que essa chavinha abra. E aí é a menor chavinha ali do molho de chave, ela poderia fazer tudo, menos abrir essa porta. E ele viaja. E nisso ela conta para as irmãs, né, sobre esse molho de chave e essa chave. As irmãs falam, não, a gente quer, vamos descobrir da onde é essa chave. E aí elas vão pelo castelo inteiro procurando, né, até que acham lá uma sala secreta que a chavinha pequena abre, e dentro dessa sala secreta estão ali o esqueleto de todas as mulheres que ele já havia matado, ou seja, ele era um feminicida, né, quando nem existia feminicídio, então ele matava as ex-esposas, as esposas dele, né, e ia cada vez, escondia nesse quarto e ia casando com novas esposas. E aí ela, apavorada, fecha esse quarto, só que essa chavinha começa a sangrar, e não tem meio que faça essa chave parar de sangrar. Ela tenta usar ali todas os costumes da época, que era, né, colocar no fogo, tudo que poderia ser feito para algo parar de sangrar, mas continua sangrando, sangrando, sangrando. Ela esconde a chave no guarda-roupa dela, e quando ela abre, todas as roupas estão manchadas. Então é importante cada uma dessas etapas, porque é tudo muito simbólico, né? Tudo significa algo que a gente vai analisar aqui.
E aí, quando ele tá voltando, ela começa a ficar desesperada e aí ela começa a chamar os irmãos dela, né, pra poder ajudá-la, porque o marido iria chegar e descobrir que ela mexeu, porque a chave estava manchando tudo, já não tinha como esconder. E aí, quando o Barba Azul chega pra pegar ela, confrontar ela, ele fala: ah, você realmente, você poderia fazer tudo, só não podia abrir lá e mesmo assim você fez, como todas as outras, então você também vai morrer. Os irmãos dela chegam e mata o Barba Azul, né? Então salva ela ali da garra deles, da garra dele. Então o que que isso significa? Tudo isso são fragmentos da nossa própria psique. Então, tudo isso tá dentro aqui, sabe? São os pensamentos intrusivos, são a nossa fé em nós mesmas. Então, vamos aqui simbolizar cada uma das coisas, né? Ah, por que que é simbolizado como a irmã mais nova, né? Essa irmã mais nova que dá chance ao Barba Azul, mesmo achando ele estranho, ela é aquele nosso lado que ainda é muito ingênuo. Sabe aquilo que a gente sabe que tem algo de errado? Sempre vem aquela sensação, tem algo de errado, mas eu vou dar uma chance, acho que é bobeira da minha parte. A gente tem essa mania, né, de não ouvir o nosso sexto sentido, e esse livro traz muito sobre isso, sobre esse instinto feminino que a gente tem, né, sobre essa sensação de desconforto que muitas vezes quer nos avisar de situações muito perigosas e a gente acaba silenciando. Então, essa irmã mais nova, ela simboliza essa nossa ingenuidade, que muitas vezes é extremamente permissiva. O Barba Azul, ele é aquela voz interna dentro de nós que quer matar todos os nossos sonhos. Sabe aquela voz interna que, tipo, quer transformar a gente, quer deixar claro que a gente não é capaz? Sabe aquele senso de... como que eu poderia dizer? Sabe aquela sensação de síndrome da impostora que dá na gente? Ah, não, mas eu acho que eu não sou boa o bastante. Ah, não, por que que eu tô querendo fazer isso? Esse é o Barba Azul, né? Esse é o bicho, o papão ali que fica tomando conta dos nossos sonhos, impedindo que a gente acredite em nós mesmas, fazendo a gente duvidar e não permitindo que a gente chegue até o nosso máximo potencial, até o nosso total saber, né? Que seria essa questão desse quarto secreto. Esse quarto secreto, ele é aquela verdade incômoda que a gente não quer ver. Sabe quando a gente entende que tem alguma coisa errada, mas ainda assim a gente insiste naquilo ali, porque a gente queria que desse certo, né? Ai, é uma pessoa, eu tô conhecendo uma pessoa. O cara conta um monte de história meio estranha, mas se você racionaliza, você fala, ah, não, é só coincidência. Aí você vai relevando essas histórias, esses furos na história, né? Você vai silenciando esse desconforto que você vai sentindo perto daquela pessoa, só porque você não quer enxergar a fundo, você não quer questionar, né? Então é isso, é esse quarto secreto que muitas vezes a gente intencionalmente a gente finge não ver, é aquela verdade incômoda que a gente prefere muitas vezes não ver. Mas, a partir do momento que a gente abre esse quarto, não tem como a gente desver. Então, esse sangue da chave é justamente essa consciência que emerge uma vez que a gente se permite ter acesso a essa consciência. Sabe quando a gente resolve fazer terapia? E aí, na terapia, a gente tem um insight que mesmo que a gente não goste daquele insight, sabe aquela pergunta incômoda que a sua psicanalista, que a sua psicóloga faz e você... aquele tapa na cara que você sai, você pode nem... Sabe, normalmente, na psicanálise, ela traz em forma de pergunta esse desconforto. Aí, vamos dizer, a sua psicanalista, ela faz uma pergunta ali no setting terapêutico e você sente desconfortável, você nem respondeu, mas só o fato de você se sentir desconfortável, você já não tem como não pensar nessa pergunta feita, né? Então, uma vez aberta essa consciência, não tem como mais você fingir que ela não existe. Mesmo que você queira escondê-la, que aí no caso entra aqui o guarda-roupa, que ela esconde e as roupas ficam manchadas. Então, tipo, descobri que meu marido tá me traindo, eu não queria separar. Mas eu já tenho essa informação agora. E agora? Eu posso não separar. Não é porque eu descobri que eu sou obrigada a separar. Mas eu nunca mais vou voltar a esse estado quo onde eu não sabia. Então eu vou ter que lidar com esse desconforto de saber que ele me trai. Agora, o que eu vou fazer com essa informação é outra história, né? Eu posso tomar uma atitude, vou terminar, vou questionar ele sobre isso, ou vou fingir que eu não sei. Mas mesmo que eu finja que eu não sei, eu sei. Eu sei. E o efeito desse eu sei já tá me corroendo aqui dentro. Então, eu vou ter que sustentar o que eu vou decidir fazer com essa informação que eu acabei de ter. Então, a consciência, ela é assim. A partir do momento que você tem essa consciência, não tem como você deixar de tê-la. Melanie Klein, ela traz isso, né? De forma muito boa naquela frase, né? Célere frase dela, que é:
quando a gente experimenta algum do fruto do conhecimento, a gente é expulsa de algum paraíso. É mais ou menos isso. Não tem como eu deixar de saber a partir do momento que eu sei, né? Aí o que eu vou fazer com o que eu sei é uma outra história. Então é mais ou menos. E quem seriam esses irmãos aí que chegam? Esses irmãos também são ferramentas que a gente tem na nossa psique que destrói, né, essas defesas emocionais que muitas vezes a gente constrói para não ter que lidar com esse saber. Então vamos dizer, vamos usar o meu exemplo aqui da traição de novo. Descobri que o meu marido me trai e isso tá me corroendo por dentro. Mas eu não queria me separar, porque eu estou com medo que se eu me separar, será que eu vou dar conta de viver sozinha? E agora, o que eu vou fazer? Então, tipo, eu já estou sendo corroída por dentro. Os meus irmãos é justamente essa parte de mim que tem coragem de enfrentar a consequência. Fala, opa, peraí, é difícil, mas já tá sendo difícil esse saber, já tá sendo difícil sustentar que ele tá te traindo, então agora vamos enfrentar esse difícil de ter as consequências de uma separação, porque você já tem consciência que você não consegue viver sabendo dessa traição sem ser corroída por dentro. Então, sim, a gente vai enfrentar essa situação e a gente vai se posicionar. Então, é isso, gente. Conta pra mim, você tinha entendido nesse formato ou você tem um outro entendimento do conto do Barba Azul? Até a próxima.